Vamos lá, né? Então, pronto, a segunda parte, porque o YouTube, ele grava mais ou menos 40 minutos das minhas aulas, e aí eu retorno, mas eu acho que esse é o uso do celular, por isso que tá assim, mas vamos lá, vai dar certo. E aí, pessoal, a gente vai... deixa eu ver aqui para onde é que nós vamos. Sim, a gente falou do ensino médio, do fundamental e lá da pré-escola, tá certo? Que faz parte da educação básica. E aí a gente vai para... eu vou colocar aí para vocês, lá na página 22, que ele fala sobre a educação profissional técnica de nível médio, que será desenvolvida nas seguintes formas: articulada com o ensino médio, subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Na verdade, esses cursos técnicos no nível médio, quem mais oferece ai, meu Deus, chega o IF, o EAJ, que os alunos se preparam para esse curso médio. Ele tem duração por volta de 4 a 4 anos e meio. Ele é um curso mais extenso, porque além de ver o ensino médio, ele vai se qualificar para uma profissão também como técnico, tá certo? Aí vem a educação profissional técnica de nível médio, que vai observar três tópicos: os objetivos e definições contidas nas diretrizes curriculares nacionais, estabelecidas pelo Conselho Nacional da Educação, CNE, as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino e as exigências de cada instituição de ensino nos termos do seu projeto pedagógico. Isso aí vai se organizar com eles dentro desse aspecto. Aí nós vamos também para... com relação à educação especial, lá na página 22 também, ele coloca assim: com relação à educação especial, a LDB vigente entende como sendo modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Pessoal, a LDB, ela não determinou o público-alvo que deve criar nos centros educacionais especializados, tá? Ela não tem isso. Ela não criou, eu vou criar um público-alvo só para essa educação especial. Não acontece isso, tá certo? Isso não existe, isso é totalmente incorreto. Então, é mister destacar que a LDB se preocupa em determinar que a oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 0 a 6 anos durante a educação infantil. E os sistemas de ensino vão assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Pessoal, eles vão assegurar. Eles não determinaram em nenhum momento qual seria o público-alvo que a gente ia trabalhar nessa questão, não, certo? Não há uma determinação, eu quero trabalhar com esse... Não tem isso é incorreto, tá? Isso se fala muito, mas isso não existe, está incorreto, porque ela vai assegurar que os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades da superdotação. Então, ele tem 5 tópicos que ele vai assegurar. Em nenhum momento o poder público determinou... a LDB determinou ao poder público isso, de criar centros educacionais especializados para atender alunos com alta. Ele não determinou em nenhum momento essa questão para fomentar e também para ter o pleno desenvolvimento do aluno, não. Pelo contrário, isso aí ele tem que estar numa escola, como eu digo a vocês, uma escola regular. Ele tem esse, como é que eu falo a vocês? Ele tem esse direito. Então, com relação à educação especial, vou lembrar de novo, a LDB vigente entende como sendo modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Professor, onde é que a senhora está vendo isso? Lá no final da página 22 e início da página 23. Então, gravem isso dentro do contexto da vida de vocês. A LDB, com relação à educação especial, a LDB vigente entende como sendo uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, é mista, eu vou continuar, é mista destacar que a LDB se preocupou em determinar que oferta de educação especial que é dever constitucional do Estado. Então, ela está com outro olhar, ela se preocupou. Ela, em nenhuma maneira, determinou ao poder público algo, não. Ela já se preocupou com isso, tá certo? Tem início na faixa etária de 0 a 6 anos durante a educação infantil. Guardem isso para vocês, tá? Eu vou ler novamente. Com relação à educação especial, lá na página 22, lá no finalzinho, a LDB vigente entende como sendo modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Não existe, está incorreto se disserem que a atual LDB determinou que o poder público deve criar tal situação ou não, tá? Então, fiquem ligadinhos, bem ligadinhos com essa situação mesmo. E aí, a gente vai lá para os profissionais de educação. Olha aí, aparecemos! Lá no seu título 6, aparece nós. Fazer que nem o Matuto, aparece nós aparece. Nós estamos aí. Lá na página 23, falando o seguinte, que neste título a LDB aponta os fundamentos para a formação de educadores e para a sua valorização. Define como profissionais de educação e objeto das disposições desse título. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Turma, olha, eu não sei como vai vir o diploma de vocês, mas a maioria dos diplomas já vem especificado essa questão de supervisão e coordenação, tá? Que a gente é habilitado para isso. Nós somos habilitados para coordenar, tá? Coordenar escolas, sermos diretores. Lembrando a vocês que a gente vai estar no cargo, mas nós somos professores, tá bom? E aí, trabalhadores, lá na página 24, trabalhadores em educação, portadores de diploma, de curso técnico ou superior em área de pedagogia ou afim. E aí, a formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetivos das diferentes etapas e modalidades. Desculpa, gente. Da educação básica terá como fundamentos três fundamentos. Vamos lá. 1. A presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. 2. A associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. 3. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Então, a gente tem que ter muito cuidadinho com isso, tá? E vamos também analisar o seguinte, que a legislação educacional, ele fala duas situações, sempre guardem isso. A primeira é a formação de docentes para atuar na educação básica, facial em nível superior, em cursos de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação. Admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil nos 5 anos, nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. A oferecida em nível médio na modalidade normal, então tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa que
a legislação educacional vigente no Brasil fala que isso aí tá na página 24, tá, gente? Só para localizar vocês quando vocês estiverem vendo o vídeo, tá bom? A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação para a formação de docente, ouvido o Conselho Nacional de Educação, tá? Que são critérios da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional. Então, a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em curso de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional. Então, fiquem ligadinhos, tá? E outra coisa, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, o piso salarial do profissional, em que a gente vem lutando durante séculos. E ninguém vê isso, ninguém ajuda, ninguém faz. É impressionante como o professor é o formador de todas as outras profissões, de todo um contexto de uma nação, e é totalmente esquecido. Mas não deixem de lutar. Eu acredito muito numa mudança, e essa mudança vai vir muito partindo de vocês. Talvez ela não parta de mim, eu chegue a não ver muitas mudanças, mas vocês, eu espero ver muitas dessas mudanças, viu? Porque vão partir de vocês e da fala de vocês dentro desse contexto atual que a gente está vivendo. Outra coisa, gente, tá errado mesmo. Quando alguém, ou vocês lerem alguma situação, eles falarem sobre o seguinte, que a União, ela aplica anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Isso está errado, tá? Isso não existe. Não existe mesmo. A União não aplica nada, ela não faz nada, gente, muito menos anual, tá? Isso não existe. Não está dentro desses contextos, não, tá bom? Vamos ver aqui mais o que é que eu falo para vocês. O sistema de ensino promoverá a valorização lá na página 24, no final. O sistema de ensino promoverá a valorização dos profissionais de educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira de magistério público. Olha aí, o que é que nós temos? 1. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 2. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. 3. Piso salarial profissional. 4. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. 5. Período reservado a estatutos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. 6. Condições adequadas de trabalho, que vão estar onde? Lá no título 7 dos recursos financeiros, que vão ser aqui a nossa próxima situação aqui na página 25. Tá certo? Que ele coloca que a União... Olha aí o que eu estava falando, gente. Eu disse o quê? Olha só, prestem atenção. A União, lá na página 25, marquem isso, segundo parágrafo dos recursos financeiros. Eu adiantei, está aqui ela de novo. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Entenderam agora? Ela não aplicará só 25%, não. Isso não existe. É nunca menos de 18%. E os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. Então, isso é dividido. Certo? Esse parágrafo marquem com bastante exatidão lá na página 25, tá? E aí a gente vai para disposições gerais do nosso sistema aqui de funcionamento da educação, que ele coloca o seguinte, que o sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais,
de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino à pesquisa para para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos. Olha aí os povos indígenas, que são muito esquecidos. Eu fico doente com isso, porque são os nossos iniciantes, nossos descendentes, e é tudo feito com muita brincadeira, tudo isso e irresponsabilidade. Mas aí ele coloca que eles vão ter programas integrados de ensino e pesquisa. Aí ele bota lá duas situações, preste atenção. Primeira, proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas entidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. 2. Garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. O que a gente sabe que como é dificultoso todo esse processo. Meu Deus, por que as pessoas não prestam atenção? E por que os políticos não se tocam e prestam atenção que a educação ela é para todos, é independente de cor, de raça, de credo, de tamanho, do que for. A educação é um direito, ela tem que ir para todos. Quando começarem a preservar e a ver que essa educação deve existir, nosso mundo vai ser diferente. Nós vamos, e por que nós estamos tendo tanta dificuldade de enfrentar uma pandemia? Pela falta de educação que nós temos. Essa educação não foi 100% gerada para a gente. Entenderam? Então, assim, há toda essa dificuldade do uso de máscara, do contexto de aglomerar, do contexto de cuidado com o outro. Então, assim, isso parte de uma educação, turma. Eu tenho que ter educação para aceitar e para vivenciar normas, regras. Se eu não souber vivenciar normas e regras, como é que eu vou viver? Porque não é tudo do jeito que eu quero, não é tudo do jeito que vocês querem. Há normas e regras a serem seguidas e a gente tem que seguir. A gente tem que se conscientizar disso, aceitar que há regras para se viverem no mundo. Entender? E por isso que há leis, e essas leis têm que ser seguidas. E se elas não são seguidas, nós temos que lutar para que elas sejam efetivadas. E essa luta ela é constante. Lutaram lá meus professores, eu como professora de vocês estou lutando, vocês como professores de outros vão lutar mais ainda para que essa educação, para que essa lei ela seja efetivada, não seja só no papel. Porque ela é linda, gente, é muito lindo de ver a nossa lei, mas a gente se depara com muitas situações que é só no papel. E na vida em si ela não funciona. E a culpa é nossa. A culpa é nossa, pela nossa falta de educação, a nossa ignorância de aceitar regras, de aceitar condições, de aceitar que não é tudo do jeito que nós queremos, em si do jeito que é imposto em leis e nós temos que seguir as leis e nossos políticos têm que seguir, têm que se fazer necessário para isso. Por isso que o nosso país é um país da bagunça. E aí a gente não tem educação, não tem segurança e nem saúde, e aí a gente fica do jeito que nós estamos. Turma bonita, nós falamos sobre os princípios da educação nacional, certo? Leiam lá no início. Nós falamos da finalidade e da organização e funcionamento. Nós falamos também sobre a educação obrigatória, de 4 a 17 anos, que está dividido na pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá certo? Nós falamos também da responsabilidade que o Estado brasileiro ele tem que se responsabilizar pela educação básica. Nós falamos sobre a questão da... eu tenho tudo anotado aqui os resumos. Nós falamos sobre a legislação educacional brasileira, que vai competir aos órgãos federais de educação, elaboração do Plano Nacional de Educação, que vai competir os estados prestar assistência técnica e financeira aos municípios. A gente falou também da questão da conformidade da lei educacional vigente,
tá certo? Fiquem ligados lá no cumprimento das horas, com o que é obrigatório, carga horária mínima. A gente falou sobre o ensino fundamental de duração de 9 anos, que é obrigatório e gratuito na escola pública, certo? Iniciando aos 6 anos de idade. Nós falamos também, pessoal, sobre a questão do que eu coloquei lá para vocês, que o poder público ele não determina os recursos, os centros educacionais, isso aí é gratuito, é do Estado, então ele tem que atender a todos, tá certo? Tem que, lembre-se também da aplicação do que a União aplica, dos estados, do Distrito Federal, tá certo? Então fiquem ligados em tudo isso, gente. E estudem, para que vocês alcancem aquilo que vocês querem. Se vocês não estudarem, gente, vocês não vão conseguir. Força, tem que ter força e vontade. Persistam, porque senão a coisa vai ficar mais difícil ainda do que tá. Tá certo? Beijo grande, até amanhã de tarde, um novo encontro pra gente tirar todas as dúvidas, tá bom?